Há exatamente um ano, nós mostramos essa reportagem aqui no Jornal da TV Vitória. Uma denúncia que chegou para a gente e foi apurada pelo jornalista Alex Cavalcante. A denúncia era sobre loteamentos irregulares que avançavam e também comprometiam o meio ambiente, colocando ali a vida de pessoas em risco. Alex foi até a região serrana do estado, trouxe uma série de reportagens que nós acompanhamos aqui nos nossos telejornais e também no Jornal da TV Vitória. Hoje, o Grupo de Acompanhamento Especial e Combate ao Crime Organizado, que é o GAECO, realizou uma operação e prendeu suspeitos que atuavam na venda desses loteamentos clandestinos que nós denunciamos há um ano. Nós acompanhamos essas prisões no início da manhã. Acompanhe a reportagem de Alex Cavalcante e Edmilson Leal. A casa simples, na localidade de Ponto Alto, a 35 quilômetros do centro de Domingos Martins, revela pouco sobre o patrimônio dos suspeitos. Aqui, a polícia prendeu na manhã desta quinta-feira o empresário João Batista Monteiro Gaiotti, apontado pelo Grupo de Acompanhamento Especial e Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público Estadual, como um dos líderes de um esquema criminoso de loteamento clandestino. Ao deixar a residência, o empresário se limitou a dizer que é inocente. Eu compro e vendo, né? Eu compro os terrenos, faço a revenda. Trabalho de forma legal, eu tenho escritório, sou registrado, então eu faço as coisas de maneira correta. O empresário foi conduzido na viatura da Polícia Militar até o escritório dele, localizado em Marechal Floriano. No local, os agentes do GAECO apreenderam centenas de documentos. A Operação Berg, deflagrada na manhã desta quinta-feira, cumpriu ao todo 8 mandados de busca e apreensão nos municípios de Domingos Martins, Marechal Floriano e Viana. 5 pessoas foram presas e outros 2 corretores de imóveis tiveram a prisão decretada pela Justiça e estão sendo procurados pela polícia. Todos os detidos foram levados para a sede da Promotoria de Domingos Martins e de lá levados para o Centro de Detenção Provisória de Viana. Em área rural tem que se respeitar o módulo rural, você tem que respeitar as questões ambientais na hora de fazer as construções, fazer qualquer movimentação de terra, platô, e isso aí não estava, pelos indícios que a gente tinha, não estavam sendo observados. O grupo é acusado de lotear ilegalmente áreas na zona rural que eram vendidas de forma clandestina. O caso foi denunciado com exclusividade pela Rede Vitória em novembro do ano passado, em uma série de reportagens especiais que revelou como funcionava o esquema. Os empresários compravam grandes áreas de terra, que eram divididas em lotes menores e vendidos a pessoas que, na maioria das vezes, não tinham conhecimento das irregularidades. Os loteamentos em áreas rurais são exceção. E esses senhores loteavam esses locais, independente de qualquer fiscalização do município, vendiam abaixo da fração rural. Existe um módulo rural que deve ser respeitado e eles faziam isso causando graves danos ambientais. Alguns, depois de pagar pelos imóveis, recebiam casas como esta, que não tem sequer acesso à energia elétrica. A iluminação da casa tem lâmpada, né, no teto, a gente está vendo a lâmpada ali, interruptor, mas a iluminação é aqui no lampião. Isso nem é o mais grave, né? O que faz mais falta mesmo para a senhora? É meu nebulizador, né, que eu tenho que fazer 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia tem que fazer a nebulização. Aí eu faço só uma vez agora, ou 2 na semana, que eu vou na reunião e faço. Porque precisa ir lá na sede para fazer a nebulização. Exatamente. Em outros loteamentos, áreas de proteção ambiental foram desmatadas. Casas foram construídas praticamente dentro de córregos e rios, sem respeitar o afastamento mínimo exigido por lei. O tamanho dos lotes também desrespeita a legislação em vigor. E todas essas áreas colocam em risco a vida de quem construir no local. A inclinação excessiva do terreno, que como vocês podem ver, fica completamente solto, sem a proteção da vegetação. É até difícil caminhar aqui. E o que nós queremos mostrar é a situação da vegetação. Essa árvore aqui, por exemplo, já está com as raízes expostas. Isso quer dizer que ela pode morrer
ou pode até ter um deslizamento do terreno e cair sobre o que vier a ser construído aqui embaixo. O Ministério Público também conseguiu que a Justiça determinasse o bloqueio dos bens dos envolvidos, como forma de garantir possíveis indenizações às vítimas e ao poder público. A promotoria pretende ainda que as áreas ocupadas irregularmente sejam embargadas e as famílias removidas para outros locais. Nós consideramos essa espécie de loteamento como arapuca. Arapuca. As pessoas compram achando que não vai dar nada, mas com o chegar das casas, esgotamento, tempo ruim, desequilíbrio ambiental, isso pode trazer consequência à vida humana. O promotor encarregado da investigação admite que a série de reportagens da TV Vitória foi decisiva para a construção do caso. Foi determinante, inclusive a série faz parte dos autos. Nós identificamos diversos loteamentos a partir delas e ajudou bastante para que a gente fizesse esse mapeamento. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo informou que 2 corretores de imóveis que também tiveram a prisão decretada continuam foragidos da Justiça.